Investindo para Vencer. Segredos do Mille para ganhar dinheiro e liberdade na Bolsa de Valores. João Bosco Oliveira Júnior, Mille. Segundo o autor, os investidores precisam aprender a descobrir que o verdadeiro tesouro é buscar a liberdade de viver como quiser, no ritmo que quiser, usando a Bolsa de Valores para ajudar a atingir seus objetivos. Diretrizes. Renda variável varia. Essa diretriz é a mais usada pelos iniciantes e por quem quer investir em empresas de qualidade superior e em longo prazo, chamadas de Buy and Hold, B&H. Essas empresas vão gerar retorno a seus acionistas através da valorização de suas ações, distribuição de lucros ou através dos programas de recompra de ações. Portanto, toda queda de ações cria oportunidade para aumentar sua posição. Quanto maior a quantidade de ações compradas com um preço mais baixo, mais aumentará sua fatia nas participações da empresa e, consequentemente, mais lucros você terá. Quando se compra ações de empresas que não estão no topo da pirâmide, é preciso estar ciente dos objetivos da operação. 2 pontos têm que ficar bem claros. Qual o objetivo do trade e qual tipo ele é? Quando estiver em um trade, é importante ter controle sobre as oscilações da cotação. Existem muitas maneiras de diminuir o risco quando se investe em ações. Uma delas é entender que a parcela destinada à renda variável só pode variar quando o investimento é feito em empresas que irão compor sua carteira B&H. Também é importante ter agilidade para identificar distorções e ser capaz de mudar as peças de lugar quando necessário. Muitos iniciantes começam a investir em determinada empresa sem ao menos estudar e descobrir como a empresa ganha dinheiro. O retorno vem muito maior quando se faz um estudo pautado e mais detalhado sobre a empresa que comprar a ação. O melhor a fazer é investir sempre nos setores que você domine e em empresas que possa transitar com mais segurança. Tomando esses cuidados, o risco será menor e o retorno em longo prazo mais garantido. É preciso ampliar seu círculo de competências e buscar novos conhecimentos, buscando novos setores e empresas da área. Diversificar a carteira de investimento é importante para quem quer ter sucesso. Diversificando as categorias, você reduz as chances de perda e garante mais estabilidade em seus rendimentos. Isso acontece porque os setores pertencem a diferentes segmentos da economia. O segredo para se ter sucesso é comprar ações nas quedas do mercado, mas para isso é preciso ter conhecimento sobre a empresa e o setor e ter a garantia de que a queda não afetará a sua empresa. A Bolsa Brasileira possui poucas empresas e para montar uma carteira diversificada é preciso diversificar em subsetores. No caso de setor financeiro, se tiver 40% investido em ações de banco, não estará diversificado. Para diversificar, é preciso colocar 10% em banco, 8% em cartão de crédito, 8% na B3, Bovespa, 8% em seguradoras e 6% nas milhagens, por exemplo. O investidor precisa ter na carteira uma quantidade de ações que aguente uma queda de 50% e um fundo imobiliário que também aguente essa queda, porque mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Por isso, é preciso diversificar sua renda e não depender somente de uma, principalmente as passivas. O investidor deve equilibrar sua carteira de acordo com seu perfil. Para se ter liberdade, é recomendado ter uma carteira com diversas rendas passivas ao mesmo tempo, que inclui ações, fundos imobiliários, renda fixa e aluguéis. Indicadores fundamentalistas.
Quando os investidores de renda variável decidem usar análises fundamentalistas para ajudar na sua carteira de investimento, eles cometem dois erros principais. Não entendem que na renda variável nenhuma fórmula ou indicador funcionam 100%, ou usam esses indicadores sem um conhecimento adequado, sem saber como aplicar em seus investimentos e quantificar as vantagens e desvantagens. Alguns indicadores fundamentalistas ajudam a mostrar qual empresa é mais atrativa na bolsa de valores. Indicador PVPA, preço sobre valor patrimonial por ação. Por ser um dos mais simples, é o mais usado. Você pega o preço da ação e divide pelo valor patrimonial da ação. Na teoria, se o resultado for abaixo de 1, é uma oportunidade boa, e acima de 1, não é, porque vai ficando mais caro. Quando o PVPA é igual a 1, a ação está sendo negociada pelo equivalente ao seu patrimônio líquido. No PVPA inferior a 1, o mercado está pagando pelas ações da empresa abaixo do patrimônio líquido. No PVPA superior a 1, o mercado está disposto a pagar mais pela ação do que o patrimônio líquido da empresa. Isso não funciona muito bem porque o patrimônio das empresas geralmente é distorcido. O indicador PVPA serve muito bem para analisar a atratividade de bancos, pois 90% de seu patrimônio são dinheiro, e dinheiro não deprecia e não amortiza. Indicador ROE, retorno sobre patrimônio líquido. O ROE é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O indicador ROE não é um bom indicador para a compra de ações, pois um ROE alto pode estar distorcido ou não. Ele serve mais como uma nota de corte. Em empresas com ROE muito baixo, não devemos montar posição, a não ser que você acredite que esse índice aumentará no futuro. Assim como o PVPA, o indicador ROE serve mais para análises de banco. Quanto maior o ROE de um banco, melhor. Indicador PL, preço/lucro. Também não funciona adequadamente, mas é muito usado pelos investidores de renda variável. Na teoria, quanto menor o valor, melhor. Uma empresa que roda com PL 5 seria uma compra mais atrativa que uma empresa que roda com PL 20, ainda mais se for do mesmo setor. O PL funciona melhor para monitorar trade de crescimento. Quando um investidor escolhe essa opção, é porque a empresa está em crescimento forte. Mas é preciso uma análise completa da empresa antes de comprar ações, e não se basear somente por um indicador. Indicador dividendos. Os dividendos não são responsáveis pelo retorno aos acionistas. A empresa paga bons dividendos quando tem uma geração de caixa forte. É preciso prestar atenção na geração de caixa, pois o dividendo vem logo atrás. Uma empresa que tem uma forte geração de caixa oferece um bom retorno aos investidores, podendo ser por meio de dividendos ou reinvestimentos. Não podemos olhar somente para os dividendos, porque na maioria das vezes não teremos um bom rendimento. Um dos motivos é que muitas empresas pagam dividendos irregulares. O que dá maior vantagem ao acionista é o reinvestimento, pegar os dividendos pagos pela empresa e aumentar sua posição. Toda vez que reinvestir seus dividendos, sua base aumentará e o retorno será maior sem precisar colocar dinheiro novo. Uma noção de contabilidade. Investidores comuns, que investem em renda variável, dão muita atenção ao lucro líquido, mas esse não é um bom indicador de qualidade de uma empresa. Claro que, se a empresa cresce seu lucro constantemente, pode ser um bom investimento, mas só ter o lucro alto não é fator suficiente para se tornar um investimento de longo prazo. O lucro pode crescer quando o mercado estiver em alta,
mas se não estiver equilibrado, terá dificuldades no ciclo de baixa. O que mostrará esse equilíbrio da empresa para longo prazo é a geração de caixa. Quanto desse valor ela precisa gastar no seu CAPEX, expressão inglesa Capital Expenditure. Em português, despesas de capital ou investimento em bens de capital. E quanto sobre desse dinheiro que é importante, pois se trata do fluxo de caixa livre, FCL. Esse indicador mostrará para o investidor o que a empresa faz com essa sobra de caixa, se ela paga dívidas ou se pagam dividendos aos acionistas. O lucro líquido vem do demonstrativo de resultados. Começa com o faturamento, que é a receita líquida, depois desconta as despesas operacionais, resultados financeiros, depreciações e impostos. O resultado final é o lucro líquido da empresa. Esse demonstrativo que mostrará a posição em dinheiro da empresa. Os 4 segredos para escolher uma empresa de longo prazo. Número 1. Governança. Para fazer diferença no estudo nesse quesito, o investidor deve acompanhar a empresa ao longo do tempo. É necessário ler os balanços e ver se a empresa entrega o que promete no balanço. Dentro do balanço tem os guidance oficiais, uma prática que situa os investidores sobre as perspectivas e projeções que a empresa faz dos seus resultados. É preciso prestar atenção se as empresas conseguem alcançá-los ou chegar o mais próximo de 100%. Ouvir o webcast é importante porque tem perguntas de jornalistas para a diretoria da empresa e as respostas podem dar guidance informais. Sempre que tiver dúvidas, anote e depois entre em contato com a empresa solicitando esclarecimentos. Mesmo a empresa tendo os pré-requisitos, ainda é preciso analisar se a diretoria é focada em gerar valor a longo prazo. O autor diz que se o investidor detectar uma empresa boa, onde alcance todos os seus critérios, mas a gestão não é de longo prazo, a dica é tratar esta empresa como trade e não como B&A, topo de pirâmide. Número 2. Produtividade. Pelo demonstrativo de resultados, DRE, iremos analisar se a empresa tem uma produtividade alta e, caso tenha, se ela conseguirá manter ao longo do tempo. Como regra, as empresas topo de pirâmide têm uma produtividade alta, com margens líquidas acima de 20%, algumas até beirando 50%. Mille diz que é importante o investidor começar a analisar o DRE pela receita líquida, que é o faturamento depois das devoluções. É importante iniciar os estudos pela receita líquida. Analise se a receita líquida, faturamento, está crescendo. Depois da receita líquida, vem a despesa com CPV, custo do produto vendido. O autor explica que, normalmente, uma empresa cresce quando o CPV aumenta, afinal, a empresa estará produzindo mais, comprando mais matéria-prima, contratando mais funcionários, gastando mais energia elétrica, etc. O segredo é este custo dos produtos vendidos subirem menos do que a receita líquida. Normalmente, empresas B&A têm resultados financeiros positivos, o que é raro acontecer dentro das empresas de capital aberto. Na época de crise, as empresas que estão equilibradas e que tenham um resultado financeiro positivo ou pouco negativo são empresas que superam as turbulências com mais facilidade. Mais importante que o lucro líquido é olhar o lucro EBITDA, que é a geração de caixa pelo regime de competência da empresa. Mille diz que o EBITDA é utilizado para analisar o endividamento da empresa. Número 3. Geração de caixa. O autor diz que, neste item, não há uma padronização de estudo. Cada empresa topo de pirâmide concentra sua geração de caixa de uma maneira diferente da outra.
O segredo é o investidor conseguir determinar onde a empresa está concentrando a sua geração de caixa e determinar se faz sentido manter essa empresa em sua carteira de investimentos. Número 4. Endividamento. Milley explica que as empresas topo de pirâmide normalmente não têm endividamento grande. Empresas topo de pirâmide, quando investem, normalmente têm geração de caixa forte. Então, conseguem fazer investimento sem precisar entrar em um endividamento maior. Empresa de topo de pirâmide tem excelente estrutura de capital. Se ela se endividar, consegue diminuir o endividamento rapidamente. O autor alerta ao fato de que os investidores não se atentam que o simples é o que funciona. O que funciona na Bolsa de Valores é o investidor focar na sua vida, família, saúde, cuidar do seu trabalho, focar em ganhar seu dinheiro e ter uma vida equilibrada. Desta maneira, o investidor conseguirá fazer investimentos maiores. O investidor precisa ter consciência de que o que funciona na Bolsa de Valores é fazer investimentos todos os meses, de acordo com seu plano. O grande diferencial para ter uma rentabilidade maior é conseguir comprar nas crises. Milley diz que, mesmo parecendo um fato óbvio, os investidores tendem a comprar mais quando o mercado está em alta do que em baixa. Se as fórmulas realmente funcionassem, os computadores já teriam dominado a Bolsa de Valores e ela teria se tornado renda fixa. Normalmente, o investidor iniciante, mesmo com pouca vivência no mercado, consegue montar uma carteira razoável para longo prazo, B&8. O problema é se este investidor não acompanhar as empresas ao longo do tempo e não entender a movimentação das ações. O mesmo acontece para quando as ações caem. O iniciante não sabe se é uma oportunidade de compra ou se a empresa está piorando. Se a empresa piora, o investidor não percebe e não sai a tempo, pode ter grandes prejuízos. A melhor maneira de investir é ficar ganancioso quando todos estão receosos e ficar receoso quando todos estiverem gananciosos. Ou seja, compre mais na baixa do que na alta. Um simples acompanhamento te dará tranquilidade para continuar sócio de uma empresa, mesmo quando ela fizer um grande investimento. Estude outras áreas para poder diversificar mais sua carteira. Nenhum indicador é 100% confiável. Estude, mantenha-se atualizado e siga seu plano. Neste livro, você aprendeu que, para investir em uma determinada empresa, é preciso estudar a fundo, saber como a empresa ganha dinheiro e se comporta no mercado. Variar a carteira é o grande caminho para o sucesso, pois, ao diversificar, você garante que, quando um setor estiver em queda, o outro suprirá para lhe manter em equilíbrio. Não devemos nos basear em um indicador fundamentalista específico. O correto é analisar a empresa por completo. O segredo é comprar na crise, mas basear-se em estudos e ter segurança de que a empresa conseguirá superar a fase ruim e voltar a crescer.